A aula de hoje é sobre o tema da aula de hoje que eu coloquei é "Tchau procrastinação". Por que tchau procrastinação? Porque muitas das vezes a gente tende a deixar para depois, a procrastinar, né, "Ai, depois eu começo, depois eu faço, depois", e nunca dá o pontapé inicial. Graças a Deus, a gente começou o curso, deu esse start, deu esse pontapé inicial agora. Só que muitas das vezes, quando a gente, às vezes, deixa para assistir a aula gravada, e aí eu falo até para as meninas que estão assistindo essa aula gravada depois, a gente deixa para depois. "Ah, não, tá, a aula tá lá, depois eu faço". Por que que eu coloquei um período de aula, para a aula ficar disponível? Exatamente para a gente evitar essa procrastinação. De: "Ai, depois eu faço, depois eu vejo a aula tá lá mesmo". Não, se tem um período para ver a aula, você tem que ver dentro daquele período, se não ver, vai perder, né. Então a gente já quebra uma das barreiras da procrastinação aí, é você dar esse tempo escasso de acesso, para qualquer coisa na vida. Sempre quando você tem um limite muito grande de tempo, né, ou não tem um limite de tempo, você tende a deixar para depois, porque pode deixar para depois. A questão é quando você coloca um limite de tempo para as coisas que você deseja fazer, você sabe que tem que fazer dentro daquele período, senão você não vai fazer mais. O que que a gente tem tendência de deixar para a última hora? Para fazer tudo ali, pertinho do prazo de entrega. Então, quando que eu vou assistir a aula vai sair do ar dia 12. Quando que eu vou assistir? Dia 11. É assim que funciona, né. Então, mas a gente assiste. Por quê? Porque tem um prazo de tempo ali. Quando não tem, a aula só vai ficar lá. "Ah, então quando der eu assisto", só que nunca vai dar. Porque como eu disse na aula passada, na mentoria passada, nós sempre damos prioridades para as outras coisas, prioridade para os outros, prioridades para as responsabilidades com os outros e negligenciamos nós mesmas. Então, o primeiro parâmetro que eu quero que vocês coloquem aí é essa questão. Nem estava no script da aula aqui, mas coloquem a importância disso, de você estipular um tempo, um prazo limite para o que você quer fazer, para o seu objetivo. Então, olha, eu tenho que fazer a aula até dia tal. Esse é o prazo que eu coloquei para mim mesma. E eu vou cumprir com esse prazo. Que quando você estabelece um prazo, você cria uma responsabilidade com você mesma. E aí eu coloquei aqui, o que precisa ser feito para se obter consistência no exercício físico? Então, dentro de vários estudos que eu fiz, dentro de experiências e de conversas com várias mulheres, eu coloquei aqui 3 princípios básicos para nós termos consistência no exercício físico, tá? Então, primeiro princípio é o sacrifício. Ai, eu sei que é ruim falar disso, é chato, mas se nós tudo que vem fácil vai fácil, não é esse o ditado? Se nós queremos algo, nós precisamos fazer algum sacrifício para que aquilo aconteça. Seja sacrifício de tempo, seja sacrifício de dinheiro, né? Seja sacrifício de disposição. Então, eu estou sacrificando a minha disposição para alcançar algo. Sacrifício de saúde, muitas das vezes, né? Entre outros sacrifícios que nós fazemos. Então, quais sacrifícios hoje você precisa fazer para conseguir encaixar o exercício físico na sua rotina diária? O que você precisa adaptar dentro do seu dia para que o exercício aconteça? É dormir mais cedo? É acordar mais tarde? Ó, aliás, é acordar mais cedo? Coloquei invertido aqui, mas é acordar mais cedo? É dormir mais tarde? Muitas das vezes a gente tem que fazer esse sacrifício. "Ai, poxa, mas eu tenho que acordar 6 horas da manhã, porque às 8 eu tenho que estar no serviço". Então das 6 às 7h30 ali eu corro, faço as coisas em casa, tomo banho, me arrumo, 8 horas eu estou no serviço. Tá, então eu não vou ter tempo à noite?
Acorde 5 horas, acorde 5h30, antecipe a sua rotina. E eu falo por experiência própria. Eu, quando comecei a fazer os exercícios em casa, porque eu não tinha condições financeiras e nem tempo de ir para uma academia, eu comecei os exercícios em casa. E aí a minha rotina era bem corrida, então eu acordava, arrumava as coisas da casa, as coisas para o marido, arrumava o Pedro, deixava na creche, ia trabalhar, aquele horário de fábrica, voltava para casa, às vezes depois que voltava passava no mercado, tinha que comprar as coisas, voltava para casa, fazia janta, arrumava a casa, arrumava a criança, toda aquela rotina de dormir. E ainda tinha que ter um tempo para mim. Como? Né, e aí eu estava engordando e eu descontava esse meu cansaço na comida, como forma de recompensa, porque aí eu achava que eu merecia por estar trabalhando muito, por estar fazendo muita coisa. A minha forma de me recompensar era comer. E aí eu falei: "Espera aí, eu preciso mudar, isso não tá certo". E aí eu pensei: "Tá, preciso encaixar o exercício físico na minha rotina, mas eu não tenho tempo, o que que eu vou fazer?". Eu vou fazer o sacrifício de acordar mais cedo. Então, eu acordava às 6, eu comecei a acordar às 5. E aí eu acordava às 5 horas da manhã, eu levantava, eu ia fazer meu exercício, 20 minutos de exercício, tomava banho e dali eu começava a rotina, toda essa rotina que eu falei para vocês. E muitas das vezes eu comecei a fazer exercício em setembro, outubro de 2019. Muitas das vezes estava frio, muito frio, que no Japão o pessoal sabe, é 2 graus, 10 graus, 10 graus é calor, é 2 graus, é 0 grau. A minha casa não tem ar-condicionado, então era trazendo um estobinho ali para o estobo para a sala, para ficar um pouquinho quentinho, e o que esquentava era o HIIT, era o exercício físico. Então, era o sacrifício de sair da cama no frio, era o sacrifício de romper com essas minhas barreiras de: "Poxa, mas tá tão bom aqui na cama com meu marido, com a minha criança, por que que eu vou levantar daqui?", né. E eu levantava e eu vinha para a sala, todo mundo dormindo, e eu ia fazer meu exercício. Então esse era o sacrifício, foi uma forma de adaptar minha rotina, o sacrifício que eu fiz, que depois de um tempo, não era mais sacrifício. Já era rotina. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a disciplina. Então, nós vamos dentro desse curso criar uma rotina para você, né. Nós vamos traçar ali a sua rotina, os seus objetivos e o que você consegue encaixar dentro dessa rotina, não só o exercício físico, mas outros objetivos que você tenha. A pergunta é: até onde você está disposta a cumprir essa rotina? Porque às vezes a gente cumpre por uma semana, cumpre por 2 semanas, mas chegou a gripe da criança, ou chegou uma gripe nossa, ou chegou um cansaço de um zangueô, de uma hora extra, acabou rotina, né, acabou disciplina. "Ai, hoje eu vou me permitir". Não, não tem se permitir. Vamos combinar isso? Ok? Por quê? Porque nós precisamos, para chegar em uma rotina, né, em um hábito, nós precisamos ter a disciplina. E aí eu quero trazer uma experiência que eu tive com o Pedro, que me ensinou muito. Porque eu criei uma rotina para o Pedro, e aí dentro dessa rotina ele sabia o que que ele tinha que fazer e tal, e essa rotina eu falei assim: "Agora vamos cumprir essa rotina, vamos chegar nessa rotina". E aí os primeiros dias, ele ali, né, eu: "Ó, e agora? O que tem que fazer? E agora? E é isso, e é isso, é isso, é isso". Passou-se 2, 4, 5 dias, eu comecei a abrir exceções para ele. "Ah, porque hoje é sexta-feira.
Então, você pode ficar um pouquinho mais assistindo o desenho. Ah, porque hoje você não foi para creche? Ah, então a gente pode pular isso aqui e tomar banho ou tomar banho mais tarde. Sabe, essas quebras que parecem ser ingênuas. Ah, mas é só uma coisinha, não vai dar em nada. E acaba que bagunça tudo. E depois, quem disse que ele queria seguir a rotina de novo? Porque ontem foi diferente, porque hoje não pode ser. E trazendo da criança isso para nós, quantas vezes nós fazemos isso com nós mesmos? Ah, porque ontem eu me permiti dormir um pouquinho mais, então hoje, ontem já dormi, né? Ah, porque ontem eu já não fiz exercício, né? Por que que eu vou? Deixa que eu faço amanhã. Mas lembra que o tema da aula é tchau, procrastinação. Então, a disciplina tem que ser mantida, as regras, elas têm que ser seguidas à risca, até nós criarmos o hábito. E aí sim, depois de um hábito formado, nós conseguimos abrir para adaptações. Mas por isso que a gente vai trabalhar essa rotina, assim, dentro do possível, bem fechadinha com vocês, para que os imprevistos ou a falta de disciplina sejam os mínimos possíveis, para que o hábito venha a ser formado. Alguma dúvida até agora? Que eu vou entrar para o terceiro ponto. Posso continuar? Qualquer pergunta que vocês tenham aí, anotem que a gente esclarece no final, então, tá? Dentro da disciplina, eu queria falar crie regras. Eu até anotei aqui, esqueci de falar. Crie regras para você. Crie uma rotina e crie regras. A minha regra é tal, se eu fizer isso, eu vou fazer isso. Se eu não fizer, não vou fazer. Ah, coloquei aqui, ó. Importante. Não flexibilize desculpas, né? Como hoje tô cansada, ai, tô com preguiça, porque eu vou em tal lugar hoje e não vai dar. Como eu falei na aula passada, você marcou um compromisso com você mesma. E quando você cria a rotina, por mais que não dê para você assistir a aula ao vivo, assista a aula gravada, mas crie um compromisso de tal hora vou assistir a aula gravada. Dentro deste horário, não há compromisso com mais ninguém. Não há atenção para mais ninguém. É o seu horário que você separou para a aula. Isso tem que ser mantido, um compromisso com você mesma. É como se você estivesse batendo um cartão de sua própria funcionária. Então você está trabalhando para você, está trabalhando ali para o seu corpo. E aí você tem que respeitar esse compromisso. Então crie essa regra. Olha, dentro do horário eu não vou fazer tal coisa, tal coisa. Eu vou marcar sempre um horário para minha aula. Essa é a minha regra. Crie regras para você e siga essas regras até elas se tornarem um hábito. E o terceiro que eu queria falar, e último princípio, é a mudança de mentalidade. E aí eu coloquei aqui responsabilidade versus recompensa. O que isso significa? Que muitas das vezes nós damos prioridade às recompensas, ao entretenimento, ao descanso, ao lazer, à comida por prazer. E nos esquecemos, desfocamos das responsabilidades. E aí, voltando aqui, trazendo um pouquinho do mundo infantil de novo, porque a gente aprende bastante com eles, né? Nós vemos na internet, principalmente, muita daquelas tabelinhas de recompensa. Quando o filho faz uma coisa certa, a mãe vai lá e coloca uma bolinha, e quando ele não faz, ela vai e coloca um xizinho e tem a tabelinha de recompensa. Acho que vocês já viram isso por aí, né? E aí, se ele cumpre tantos dias fazendo, ela vai lá e dá um presente, dá uma medalha, dá alguma coisa. É o melhor caminho a se seguir? Não, mas é um bom caminho.
E assim como nós fazemos, como existe para as crianças esse método, nós podemos fazer para nós mesmas, mudando a mentalidade de eu só vou assistir se eu fizer tal coisa primeiro. Eu só vou me permitir entrar nas redes sociais depois que eu fizer o exercício físico. Eu só vou dormir depois que eu ler tantas páginas do livro que eu quero ler, do livro que eu quero estudar. Entende a importância disso, de ter a recompensa como de fato recompensa, e não uma livre demanda? Não é quando eu quero acessar, mas é quando eu faço algo primeiro, por merecimento, eu acesso aquela recompensa. E aí sim, vocês vão perceber o prazer de sentar e assistir. O prazer de entrar numa rede social como entretenimento, o prazer de dormir, porque você fala assim, "Ah, agora eu posso." Porque você tem, o ser humano, ele tem isso, né? Essa sensação de recompensa por merecimento. Eu fiz para, é uma conquista. E aí o exercício físico vai ser o seu troféu. Vai ser o que você fez para conquistar. Então eu só vou sentar e assistir depois que eu fizer o exercício físico. E aí a sua recompensa vai ser o assistir, ou vai fazer o seu que você quiser fazer. E o exercício físico vai ser a sua responsabilidade. Se vocês seguirem esses 3 princípios, terão muito mais facilidade de fazer o exercício físico como um hábito, como uma rotina mesmo, e não algo que vem e vai. Então, eu quis colocar aqui esses 3 pontos que às vezes é tão óbvio, mas que a gente precisa ouvir, precisa reforçar, precisa refletir sobre. Porque muitas das vezes nós esquecemos de que isso são princípios, que essas coisas devem ser feitas e a gente se conduz por outro caminho e acaba se auto-prejudicando. Então é isso, a aula de hoje que eu queria deixar para vocês. E, Até mais. Tchau, tchau. amei.